E aí, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Mosaicos Miscelâneos. Eu sou o Matheus e eu estou aqui para dar continuidade à série de livros Percy Jackson. Hoje a gente vai fazer a leitura do livro A Batalha no Labirinto. Nós já estamos no quarto livro dessa série. E esse é o meu convite, vamos continuar. Caso você esteja aqui, né, assim, tipo, caraca, eu parei nesse vídeo, o que eu tô fazendo aqui? Calma, vamos procurar aí, rebobina essa fita aí, ou no caso, volta a playlist aí e procura lá no iníciozão, pode ser o início desse livro ou o início lá da série, que é o Ladrão de Raios mesmo. Fique à vontade para comentar, para interagir com a gente. Por favor, se você tá gostando, se você tá curtindo, sempre deixem uma forma de a gente entender o que tá acontecendo por aí pelo outro lado, tá bom? Também quero deixar aberto o convite para se inscrever, para compartilhar, fique à vontade. Vamos à leitura então. Capítulo 7. Tyson lidera uma fuga da prisão. A boa notícia. O túnel da esquerda era reto, sem qualquer ramificação lateral, desvio ou curva. A má notícia? Não tinha saída. Depois de correr por uns 100 metros, demos de cara com uma pedra enorme bloqueando completamente nosso caminho. Atrás de nós, os sons de passos, arrastando-se, e da respiração pesada ecoavam pelo corredor. Algo indiscutivelmente não humano estava em nosso encalço. Tyson, eu disse. Você pode. Sim. Ele jogou o ombro contra a pedra com tanta força que o túnel todo tremeu. Fios de poeira caíram do teto de pedra. Depressa, disse Groover. Não traga o teto abaixo, mas se apresse. A pedra finalmente cedeu. Com um rangido horrível, Tyson a empurrou para dentro de uma sala pequena e nós escorremos para ali. Feche a entrada, pediu Annabeth. Do outro lado da porta, nós todos empurramos. O que quer que estivesse nos perseguindo uivou, frustrado, enquanto forçávamos a pedra de volta ao lugar e vedávamos o corredor. Nós o prendemos, eu disse. Ou nos prendemos, observou Groover. Eu me virei. Estávamos em uma sala de cimento de menos de 2 metros quadrados e a parede oposta era feita de barras de metal. Tínhamos ido parar direto em uma cela. Que diabos! Annabeth puxava com força as barras, que nem se moveram. Pelas frestas, podíamos ver uma sequência de celas em formação circular, em torno de um pátio escuro. Pelo menos 3 andares de portas e passarelas de metal. Uma prisão, eu disse. Talvez Tyson possa quebrar... Psiu, pediu Groover. Ouçam! Em algum ponto acima de nós, soluços profundos ecoavam pela edificação. Havia também outro som, uma voz áspera, murmurando algo que eu não conseguia entender. As palavras eram estranhas, como pedras sacudidas em uma coqueteleira. Que língua é essa? Sussurrei. Os olhos de Tyson se arregalaram. Não pode ser, disse ele. O quê? Perguntei. Ele agarrou 2 barras da porta da nossa cela e as entortou, abrindo-as o suficiente para que até um cíclope passasse. Espere, pediu Groover, mas Tyson não estava disposto a esperar. Corremos atrás dele. A prisão era escura. Apenas umas poucas lâmpadas fluorescentes às vezes brilhavam no teto. Eu conheço esse lugar, disse Annabeth. Isso aqui é Alcatraz. Está falando daquela ilha perto de São Francisco? Ela assentiu. Minha escola veio aqui em uma excursão. É como um museu. Não parecia possível que pudéssemos ter saído do labirinto no outro lado do país, mas Annabeth morara em São Francisco todo aquele ano, para ficar de olho no monte Tamalpais, do outro lado da Bahia. Ela certamente sabia do que estava falando. Parem! Avisou Groover. Tyson, porém, prosseguiu. Groover agarrou-lhe o braço e o puxou de volta com toda a força. Para, Tyson! Sussurrou ele. Não está vendo?
Olhei para onde ele apontava e o meu estômago se revirou. No balcão do segundo andar, do outro lado do pátio, estava um monstro mais horrível do que qualquer outro que eu já vira. Era um pouco parecido com um centauro, com o corpo de mulher da cintura para cima, mas em vez da parte inferior de um cavalo, tinha o corpo de um dragão, com pelo menos 6 metros de comprimento, preto e coberto por escamas, com garras enormes e cauda serrilhada. Suas pernas pareciam estar enroladas em ramos de parreira. Mas então percebi que eram cobras que germinavam centenas de víboras dando botes, numa constante procura de algo para picar. O cabelo da mulher também era feito de cobras, como o da medusa. O mais estranho de tudo é que na altura da cintura, onde a parte da mulher encontrava a parte dragão, a pele borbulhava e se transformava, produzindo ocasionalmente cabeças de animais. Um lobo feroz, um urso, um leão, como se ela usasse um cinto de criaturas mutáveis. Tive a sensação de que estava olhando para algo feito pela metade. Um monstro tão antigo, que era do começo dos tempos, antes de as formas terem sido completamente definidas. É ela, choramingou Tyson. Abaixe-se, disse Groover. Nós nos agachamos nas sombras, mas o monstro não estava prestando atenção. Parecia estar falando com alguém dentro de uma cela no segundo andar. Era dali que vinham os soluços. A mulher dragão disse alguma frase em sua estranha língua estrondosa. O que ela está dizendo? Murmurei. Que língua é essa? A língua dos tempos antigos. Tyson arrepiou-se. Aquela que a Mãe Terra usava para falar com os titãs e seus outros filhos antes dos deuses. Você entende? Perguntei. Pode traduzir? Tyson fechou os olhos e começou a falar com uma voz feminina, estridente e horrível. Você vai trabalhar para o mestre ou vai sofrer? Annabeth estremeceu. Odeio quando ele faz isso. Como todos os cíclopes, Tyson tinha audição sobre-humana e uma habilidade incomum para imitar vozes. Era quase como se ele entrasse em um transe quando falava com outras vozes. Eu não vou servir, disse Tyson, com uma voz grave e ofendida. Depois mudou para a voz do monstro. Então vou desfrutar sua dor, Briareu. Tyson gaguejou para falar aquele nome. Eu nunca o vira manifestar-se ao imitar alguém, mas ele emitiu um arquejo estrangulado. Em seguida, prosseguiu com a voz do monstro. Se você pensa que a sua primeira prisão foi insuportável, ainda está por experimentar o verdadeiro tormento. Pense nisso até eu voltar. A mulher dragão andou pesadamente na direção da escada, as víboras sibilando em torno de suas pernas como os fios de ráfia de uma saia havaiana. Ela abriu as asas, que eu ainda não havia notado. Imensas asas de morcego que mantinha dobradas junto ao dorso do dragão. Então, saltou da passarela e cruzou o pátio planando. Nós nos encolhemos ainda mais nas sombras. Um vento sulfuroso e quente atingiu meu rosto quando o monstro passou voando, desaparecendo depois em um corredor. Horrível, disse Groover. Nunca senti um cheiro de monstro tão forte. O pior pesadelo dos cíclopes, murmurou Tyson. Camp. Quem? Perguntei. Tyson engoliu em seco. Todo cíclope a conhece. Histórias sobre ela nos assustam quando somos bebês. Ela era nossa carcereira nos anos ruins. Annabeth assentiu. Agora eu lembro. Quando os titãs governavam, encarceraram os primeiros filhos de Gaia e Urano, os cíclopes e os hecatonqueiros. Os o quê? Os centimanos, disse ela. Eram chamados assim porque, bem, tinham 100 mãos. Eram os irmãos mais velhos dos cíclopes. Muito poderosos, disse Tyson. Maravilhosos. Tão altos quanto o céu
tão fortes que podiam partir montanhas. Legal, eu disse. A menos que você seja uma montanha. Kemp era carcereira, contou ele. Ela trabalhava para Cronos. Mantinha nossos irmãos trancafiados no Tártaro. Torturava-os sempre. Até que veio Zeus. Ele matou Kemp e libertou os Cíclopes e os Centímanos para ajudarem a combater os Titãs na Grande Guerra. E agora Kemp está de volta, eu disse. Mal, resumiu Tyson. Então, o que há naquela cela? Perguntei. Você disse um nome. Briareu. Tyson se animou. É um centímano. Eles são tão altos quanto o céu e... Já sei. Podem partir montanhas. Olhei para as celas, acima de nós, perguntando-me como alguém tão alto quanto o céu poderia caber em uma cela minúscula? E por que estariam chorando? Acho que deveríamos verificar antes que Kemp volte, disse Annabeth. À medida que nos aproximávamos da cela, o choro foi ficando mais alto. No primeiro momento em que vi a criatura lá dentro, não sabia o que estava vendo. Tinha o tamanho de um ser humano. A pele, muito pálida, da cor do leite. Usava uma tanga parecida com uma grande fralda. Os pés pareciam grandes demais para o corpo, com unhas rachadas e sujas, 8 dedos em cada pé. Mas a metade superior do corpo era a parte mais estranha. Fazia Jano parecer absolutamente normal. De seu tórax brotavam mais braços do que eu podia contar, em fileiras, na circunferência de todo o tronco. Os braços pareciam normais, mas eram tantos, todos emaranhados, que o tórax parecia um garfo em que alguém houvesse enrolado um punhado de espaguete. Várias das mãos cobriam o rosto enquanto ele chorava. Ou o céu não é mais alto como costumava ser, murmurei. Ou ele é baixo. Tyson não prestou muita atenção em mim. Ele ajoelhou-se. Briareu! Chamou. O choro parou. Grande centímano, disse Tyson. Ajude-nos. Briareu olhou para cima. O rosto era comprido e triste, o nariz torto e os dentes estragados. Tinha olhos castanhos profundos, quero dizer, totalmente castanhos, sem nenhuma parte branca, nem pupila preta, como olhos feitos de argila. Corram enquanto podem, Cíclope, disse Briareu infeliz. Eu não posso ajudar nem a mim mesmo. Você é um centímano, insistiu Tyson. Pode fazer qualquer coisa. Briareu enxugou o nariz com 5 ou 6 mãos. Várias outras manuseavam nervosamente pequenos pedaços de metal e de madeira, de uma cama quebrada, da mesma forma que Tyson sempre brincava com peças soltas. Era impressionante observá-lo. As mãos pareciam ter vontade própria. Elas construíam um barco de brinquedo de madeira só para em seguida desmanchá-lo com a mesma rapidez. Outras mãos arranhavam o chão de cimento por nenhuma razão aparente. Outros brincavam de pedra, papel e tesoura. Outras, ainda, faziam sombras de patinhos e de cachorrinhos na parede. Eu não posso, gemeu Briareu. Kemp voltou. Os titãs vão se reerguer e nos atirar de volta ao Tártaro. Mostre sua cara de coragem, disse Tyson. Imediatamente o rosto de Briareu transformou-se. Os mesmos olhos castanhos, mas os traços eram totalmente diferentes. O nariz era arrebitado. As sobrancelhas arqueadas e um sorriso estranho, como se ele estivesse tentando agir com bravura. Mas, então, seu rosto voltou ao que era antes. É inútil, disse ele. Minha cara de medo volta sempre. Como foi que você fez isso? Perguntei. Annabeth me deu uma cotovelada. Não seja mal educado. Os centímanos têm 50 rostos diferentes. Deve ser difícil fazer a foto de final de ano na escola, eu disse. Tyson ainda estava extasiado. Vai ficar tudo bem, Briareu. Nós vamos ajudá-lo. Você pode me dar um autógrafo? Briareu fungou. Você tem 100 canetas? Pessoal, interrompeu Groover, temos de sair daqui. Kemp vai voltar. Mais cedo ou mais tarde,
Ela vai sentir nossa presença. Quebre a grade, disse Annabeth. Sim, disse Tyson, sorrindo orgulhoso. Briareil pode fazer isso. Ele é muito forte, mais forte até que os cíclopes. Observem. Briareil choramingou. Uma dúzia de suas mãos começou a brincar de adoleta, mas nenhuma delas esboçou qualquer tentativa de quebrar a grade. Se ele é tão forte, eu disse, por que está preso na cela? Annabeth me cutucou de novo. Ele está aterrorizado, sussurrou ela. Kemp o manteve preso no Tártaro por milhares de anos. Como você se sentiria? O centímano tornou a cobrir o rosto. Briareil, chamou Tyson. Qual é o problema? Mostre-nos sua imensa força. Tyson, disse Annabeth. Acho que é melhor você quebrar a grade. O sorriso de Tyson desapareceu lentamente. Vou quebrar a grade, repetiu. Ele agarrou a porta da cela e arrancou das dobradiças como se fossem feitas de argila molhada. Venha, Briareil, disse Annabeth. Vamos tirar você daqui. Ela estendeu a mão. Por um segundo, o rosto de Briareil transformou-se, exibindo uma expressão de esperança. Vários de seus braços estenderam-se, mas um número 2 vezes maior lhes deu um tapa, fazendo-os recuar. Não posso, disse ele. Ela vai me castigar. Está tudo bem, garantiu Annabeth. Você já lutou antes contra os titãs e venceu. Lembra? Eu me lembro da guerra. O rosto de Briareil transformou-se outra vez, testa e lábios franzidos. Cara de quem está pensando, eu acho. Relâmpagos sacudiam o mundo. Nós atiramos muitas pedras. Os titãs e os monstros quase venceram. Agora estão se fortalecendo novamente. Foi o que Kemp disse. Não dê ouvidos a ela, falei. Vamos! Ele não se mexeu. Eu sabia que Groover tinha razão. Não tínhamos muito tempo antes que Kemp voltasse, mas não podíamos simplesmente deixá-lo ali. Tyson choraria por semanas. Vamos jogar pedra, papel e tesoura, falei sem pensar. Se eu ganhar, você vem conosco. Se eu perder, deixo você aqui preso. Annabeth olhou-me como se eu estivesse louco. O rosto de Briareil assumiu uma expressão de dúvida. Eu sempre ganho na pedra e papel e tesoura. Então, vamos jogar? Bati o punho na palma 3 vezes. Briareil fez o mesmo, com todas as suas 100 mãos, o que soou como um exército marchando 3 passos à frente. Ele exibiu uma avalanche de pedras, uma coleção de tesouras, para uma turma inteira de papel suficiente para construir uma esquadrilha de aviões. Eu lhe disse, afirmou ele com tristeza. Eu sempre... Seu rosto assumiu uma expressão de confusão. O que é isso que você fez? Uma arma, respondi, mostrando-lhe minha arma de dedo. Era um truque que Paul Bloffins me aplicara, mas eu não iria lhe contar isso. Uma arma ganha de tudo. Isso não é justo. Eu não falei nada sobre ser justo. Kemp não será justa se ficarmos aqui. Ela vai culpar você por arrancar a grade. Agora, venha. Os semideuses são trapaceiros. Briareil fungou. Mas lentamente se levantou e nos seguiu, saindo da cela. Comecei a ter esperanças. Tudo o que precisávamos fazer era descer e encontrar a entrada do labirinto. Mas então Tyson ficou paralisado. No piso inferior, logo abaixo de nós, Kemp rosnava, arreganhando os dentes para nós. Pelo outro lado, eu disse. Saímos correndo pela passarela. Dessa vez, Briareil ficou animado em nos seguir. Na verdade, ele disparou à frente, uma centena de braços acenando em pânico. Atrás de nós, ouvi o som de asas gigantes quando Kemp lançou o voo. Ela silvava e rosnava em sua língua antiga, mas eu não precisava de tradução para saber que pretendia nos matar. Descemos a escada às pressas, atravessamos um corredor e passamos por um posto de guardas, saindo em outro conjunto de celas. Para a esquerda, disse Annabeth. Lembro-me disso aqui na excursão. Corremos
e chegamos ao pátio da prisão, cercados por torres de segurança e arame farpado. Depois de tanto tempo lá dentro, a luz do dia quase me cegou. Turistas perambulavam por ali, tirando fotos. Soprava um vento frio vindo da Bahia. Ao sul, São Francisco cintilava, clara e linda, mas ao norte, sobre o monte Tamalpais, imensas nuvens de tempestade espiralhavam. Todo o céu parecia um peão preto girando da montanha onde Atlas estava aprisionado e onde o titânico palácio do Monte Otris estava sendo reconstruído. Era difícil acreditar que os turistas não enxergassem a tempestade sobrenatural se formando, mas eles não davam o menor sinal de que algo estivesse errado. Está ainda pior, disse Annabeth olhando para o norte. As tempestades foram ruins o ano todo, mas esta... Continue correndo, gemeu Briareu. Ela está atrás de nós. Corremos para a extremidade oposta do pátio, o mais longe possível do conjunto de celas. Kemp é grande demais para passar pelas portas, eu disse, esperançoso. Neste momento, a parede explodiu. Os turistas gritaram quando Kemp surgiu da poeira e dos escombros, as asas abertas cobrindo todo o pátio. Ela segurava duas espadas, longas, cimitarras de bronze que brilhavam, com uma estranha áurea esverdeada. Filetes escaldantes de vapor que tinham um cheiro azedo e quente, perceptível mesmo do outro lado do pátio. Veneno! Gritou Groover. Não deixem que toquem em vocês ou morremos? Adivinhei. Bem, depois de murchar lentamente até virar pó, sim. Vamos evitar as espadas, decidi. Briareu, lute, encorajou Tyson. Cresça ao seu tamanho máximo. Em vez disso, Briareu dava a impressão de estar tentando encolher-se ainda mais. Parecia exibir seu rosto de absolutamente aterrorizado. Kemp veio como um raio em nossa direção, andando em suas pernas de dragão, centenas de cobras caleando em torno do seu corpo. Por um segundo pensei em empunhar-lhe contra a corrente e enfrentá-la. Mas meu coração veio à boca. Então Annabeth disse o que eu estava pensando. Corra! E esse foi o fim do dilema. Não havia como lutar contra aquela coisa. Atravessamos correndo o pátio e os portões da prisão, o monstro em nosso encalço. Os mortais gritavam, corriam também. Sirenes de emergência começaram a soar. Chegamos ao embarcadouro, no momento exato em que um barco de turistas desembarcava passageiros. O novo grupo de visitantes congelou quando nos viu disparados na direção deles, seguidos por uma multidão de turistas assustados, seguida por... Não sei o que vinham através da névoa, mas não podiam ser nada bom. O barco? Perguntou Groover. Lento demais, disse Tyson. Vamos voltar ao labirinto. É a única chance. Precisamos de uma distração, afirmou Annabeth. Tyson arrancou do chão um poste de metal. Eu distraio, Kemp. Vocês continuem correndo. Eu vou ajudar você, falei. Não, replicou Tyson. Você vai. O veneno machuca os cíclopes, causa muita dor, mas não mata. Tem certeza? Vai, irmão, encontro vocês lá dentro. Eu odiava aquela ideia. Uma vez, quase perdi Tyson e não queria correr esse risco novamente. Mas não havia tempo para discutir. E eu não tinha ideia melhor. Annabeth, Groover e eu, cada um pegou uma das mãos de Briareu e o arrastou na direção dos quiosques de comida, enquanto Tyson dava um grito, baixava o poste e investia contra Kemp, como um cavaleiro medieval. Ela estava com os olhos fixos em Briareu, mas Tyson chamou sua atenção assim que o atingiu no peito com o poste, empurrando-a de volta até o muro. Kemp gritou e agitou suas espadas, despedaçando o poste. O veneno gotejava em poças em torno dela, fervilhando no cimento. Tyson recuou enquanto o cabelo de Kemp açoitava e sibilava, e as víboras em torno de suas pernas dardejavam a língua em todas as direções, entre as estranhas caras semiformadas. Em sua cintura, um leão saltou e rugiu. Enquanto corríamos para os conjuntos de celas,
Minha última visão foi de Tyson erguendo um quiosque de sorvete e atirando-o em Camp. Sorvete e veneno explodiram para tudo a parte. As cobrinhas do cabelo da criatura, todas lambuzadas de tutti-frutti, entraram de novo no pátio da prisão. Não consigo, bufou Briareu. Tyson está arriscando a vida para ajudar você, eu gritei para ele. Você vai conseguir. Quando chegamos à porta do conjunto de celas, ouvi um rugido feroz. Olhei para trás e vi Tyson correndo em nossa direção a toda velocidade. Camp via logo atrás dele, coberta de sorvete e camisetas. Uma das cabeças de urso e sua cintura agora usava um par de óculos de sol de plástico de alcatraz. Depressa! Gritou Annabeth, como se fosse preciso alguém me dizer isso. Finalmente chegamos à cela, pela qual havíamos entrado, mas a parede dos fundos estava completamente lisa. Não havia qualquer sinal de pedra nem nada. Procurem a marca, disse Annabeth. Ali, Groover falou, e tocou um minúsculo arranhão, que se transformou na letra grega delta. A marca de Dédalo emitiu uma luz azul, e a parede da pedra rangiu, abrindo-se. Muito devagar, Tyson estava atravessando o conjunto de celas. As espadas de Kemp açoitavam com violência atrás dele, cortando indescritivelmente grades de ferro e paredes de pedra. Empurrei Briareu para dentro do labirinto e em seguida Annabeth e Groover. Você vai conseguir! Gritei para Tyson, mas imediatamente eu soube que não ia. Kemp estava ganhando. Ela ergueu as espadas. Eu precisava de algo para distraí-la. Algo grande. Dei um tapa em meu relógio de pulso, que cresceu, transformando-se em um escudo de bronze. Desesperadamente atirei-o na cara do monstro. Crash! O escudo atingiu-a no rosto, e ela vacilou por um tempo suficiente para que Tyson mergulhasse à minha frente e entrasse no labirinto. Fui logo atrás dele. Camp lançou-se à frente, mas chegou tarde demais. A porta de pedra fechou-se, e a sua magia nos selou lá dentro. Eu podia sentir o túnel todo sacudir enquanto Camp golpeava a pedra, rugindo furiosamente. No entanto, não ficamos ali para brincar de toque-toque com ela. Corremos para a escuridão, e pela primeira e última vez, me senti feliz por estar de volta ao labirinto. É isso aí, pessoal. Outro livro maravilhoso, né? Acho que eu tô gostando do decorrer da história. Não conseguiria imaginar isso se fosse filme, né, só assim, com os 2 filmes que lançou, a gente ia ter a profundidade disso, tudo que ia discorrer ao longo da história. Mas que bom que tá rolando uma adaptação aí de série, né? Estou com muita expectativa de que seja algo muito bacana, que me incentivou também a ler e a estar aqui com vocês. E esse capítulo, ele foi de ação, eles estão no labirinto, assim, recente, né? Encontraram com pequenos deuses, outros deuses também, como a Hera, apareceu lá, meio estranho, suspeito, talvez. E agora eles saíram, foram para Alcatraz, acharam o irmão do Cíclope e foi aquela confusão toda com aquele monstro muito horroroso e feio. Mas, depois de toda aquela confusão e aquele sufoco, a gente viu ali que eles acabaram conseguindo sair. E a gente aprendeu mais um pouquinho, né, sobre esse outro lado aí das famílias dos deuses e esses conflitos todos, que lembram um pouco a nossa vida, né? Quem nunca teve tretas com as suas famílias. Mas é isso aí. Continue aqui conosco. Esse foi o capítulo 7. Fique à vontade para curtir, para compartilhar, para comentar o que você quiser. E fique conosco. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau.